certo? Então, o que a gente faz? A gente tem a terapia empírica ou a direcionada, né? Então, a empírica é o que a gente começa fazendo na emergência, principalmente, a gente não tem, a menos que o seu paciente venha no retorno para você, por exemplo, para trazer o resultado da urocultura e não foi entrado com antibiótico ainda. Putz, beleza, você vai fazer sua terapêutica direcionada. Mas, geralmente, a gente faz a empírica e lembrando que ela é mais ampla, porque eu não tenho um diagnóstico de certeza. Eu preciso lembrar de cobrir aqueles principais para aquele sítio anatômico que eu estou desconfiando, tá? E aí, a direcionada, lógico, depende se o meu diagnóstico ele vai ser presuntivo ou definitivo, perdão, a antibiótico terapia em geral, tá? Então, uma historinha aqui. Eu tenho uma menina de 6 anos com história de febre e disúria há 3 dias. Há um dia, ela começou a apresentar uma queda do estado geral, oligúria e dor em baixo ventre, tá? Diagnóstico anatômico. Primeira coisa que a gente tem que pensar. Temos que pensar em relação ao sítio. Então, ela tem queixas de febre, é um sinal sistêmico, mas ela tem uma queixa de disúria, uma menina de 6 anos, que já consegue falar bem os seus sintomas, está tendo queda geral, oligúria e dor. Então, a gente pensa em abdômen inicialmente, né? E o trato urinário é o principal, possivelmente alto, pelo estado geral comprometido, e a febre a gente vai pensar numa infecção do trato respiratório alto, certo? Diagnóstico sindrômico, uma sepse por provável pielonefrite, ok? Então, a criança tem a suspeita de sepse, alguma disfunção orgânica, a gente vai ter que fazer os exames. Eu já falei para vocês milhões de vezes aqui no canal, não tem nem como eu ficar repetindo sempre qual é o protocolo de sepse, os exames que a gente vai colocar e vai coletar, né? E o que a gente vai fazer. Mas aí, pensando no antibiótico. Diagnóstico presuntivo. Qual que é o agente etiológico, a bactéria mais frequente de infecção urinária na criança, na menina, nessa faixa etária? Escherichia coli. Então, a gente vai internar, porque ela estava com o estado geral comprometido, estava em oligúria, certo? Então, a gente vai internar ou deixa em observação ali. E aí, você colhe os exames pensando numa sepse de foco urinário, tá? Então, é isso mais ou menos que a gente quer dizer com diagnóstico anatômico e sindrômico. E, lógico, antibiótico terapia empírica até sair o resultado das culturas, ok? A gente já conversou sobre infecção urinária, mas lembrando, para Escherichia coli, vocês vão achar a literatura que recomenda a cefalexina ou cefalotina, se você for fazer endovenosa, tá certo? Uma cefalosporina de primeira geração. E aí você tem a opção também de fazer oral a cefalexina ou a sulfametoxazol e trimetoprim, ou algumas literaturas vão falar para vocês de oral a cefuroxima. Então, é uma opção legal para você fazer ela endovenosa e depois a criança está estável, você passa para via oral e termina o tratamento de 10 dias em casa, ok? Então, a cefuroxima, a cefalosporina de segunda geração. A gente está tendo muita Escherichia coli resistente às cefalosporinas de primeira geração. Então, tomem cuidado em relação a isso, tá? Tem alguns trabalhos que mostram até 30% de resistência, então temos que ponderar. Então, alguns lugares colocam amoxa com clavulanato. Tem colegas nefros, né, que eu não gosto da amoxa com clavulanato para infecção urinária, mas a gente tem esse respaldo na literatura, tá? A Rafaela está perguntando aqui. Passa a sonda vesical de demora nesse paciente com sepse suspeita de ITU? Depende, tá? Você vai avaliar. É que eu trouxe assim bem curtinho, mas você vai avaliar. Será que ela está em oligúria porque ela está com sinais de hipovolemia? Será que ela está séptica, mal perfundida? Certo? Então você tem que avaliar pulso, perfusão, sinais de hidratação dela, né? Toda aquela regrinha da antena, a saliva, o olho, toda a parte da hidratação. E aí você pode aventar fazer um volume para ela. Palpa ali o abdômen. Às vezes ela tá com oligúria porque ela tá com bichigoma, tá retendo urina. Então, nesse caso, você pode passar uma sonda vesical de alívio para poder até coletar os exames e dar uma aliviada nela. Mas vesical de demora, só com um quadro clínico em que o seu paciente não está chocado, você não tem uma necessidade tão grande de ver o volume que ela está tendo de diurese, eu, nesse momento, eu não faria, tá, Rafaela? Eu acho que não tem indicação não, tá bom? Certo, pessoas?